Olá, meninas. É uma grande satisfação poder falar para vocês um pouco sobre as profissões relacionadas à área de computação e da minha trajetória nessa área. Eu gostaria de começar agradecendo o convite da equipe do programa Futuros Cientistas 2024, pelo convite, né, para fazer essa apresentação, especialmente a Giovana, não só pelo convite, mas pelo importante trabalho que ela está desenvolvendo nesse projeto. Né? Eu vou começar me apresentando, né, e apresentando a minha formação na área de computação. Então, né, eu fiz o mestrado e a graduação no Centro de Informática da UFPE, na área de computação. Quando eu concluí o mestrado, eu fui fazer um doutorado na Inglaterra, mais especificamente no Imperial College, na Universidade de Londres. No meu mestrado, no meu doutorado, eu me especializei em redes neurais artificiais, que é uma área de pesquisa relacionada à área de inteligência artificial. Imagino, né, que vocês já ouviram falar de IA, né, um tema que foi super comentado em 2023 com a popularização do ChatGPT, né? Atualmente eu sou professora titular no Centro de Informática da UFPE. Eu também sou membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Pernambucana de Ciências. Além disso, eu tenho uma bolsa de proatividade em pesquisa do CNPq, no nível mais alto, que é o PQ1A. Né? Então, essas últimas informações é só dando, talvez, um pouco do tamanho da trajetória que eu já percorri para chegar até aqui, né? Então, essa história, por exemplo, de ser membro de uma academia, é da mesma forma que os grandes escritores nacionais, eles fazem parte da Academia Brasileira de Letras, os cientistas têm suas academias de ciência, né? Tem a estadual, tem a nacional, né? Então, essas informações foram um pouco mais nesse sentido, né? Mas eu vou começar, na realidade, contando para vocês um pouco da minha trajetória até aqui, para vocês observarem que é possível para qualquer pessoa seguir uma carreira de sucesso na área de computação. E como as mulheres, né, são tão capazes quanto qualquer homem, é claro que é possível para qualquer uma de nós ter uma carreira de sucesso em qualquer área que a gente desejar, inclusive na computação. Né? No meu caso, eu optei por fazer uma carreira acadêmica, né? Eu virei uma cientista, ao invés de trabalhar no mercado, né? No mercado, realmente, eu só fiz o estado curricular obrigatório, que era um requisito para eu concluir minha graduação, né? Então, eu acabei optando pela carreira acadêmica, porque eu adoro estudar, eu gosto de estudar coisas novas, eu gosto de poder ensinar a outras pessoas um pouco daquilo que me encanta tanto, como é a área de computação e a área de inteligência artificial. Né? Eu sou a filha caçula, né, era a quarta, né, de um jornalista e uma funcionária pública, né, naquela época as famílias eram maiores do que hoje, né, então as famílias pequenas tinham 4 filhos, feito era o caso da minha, né. Os meus pais, eles eram muito exigentes com o nosso desempenho na escola, né, então desde muito cedo a gente era estimulado a ler e a escrever, né. Minha primeira escola foi uma escola pequena, na cidade de Olinda, que é onde eu morava na época, né, que é na região metropolitana do Recife. Hoje eu não moro mais em Olinda, eu moro no Recife, mas na região metropolitana. Depois eu fui estudar numa escola estadual, o Colégio Estadual de Olinda, também pertinho de casa, e só no ensino médio eu fui para uma escola no Recife, uma escola maior, grande, né, uma escola particular, o Colégio Nóbrega, que eu fui estudar uma bolsa que eu ganhei de um concurso literário que eu participei quando eu estava na 8ª série, né? Na minha época, quando você ia para o ensino médio, né, você tinha que, a gente chamava, era um ensino médio acoplado com o ensino profissionalizante, né? Na realidade, chamava ensino médio, não, chamava científico, viu, minha gente? Mas, enfim, né, o que é o equivalente ao ensino médio de hoje. Isso era muito difícil, né? A gente com 13, 14, 15 anos, decidir para que área a gente queria
seguir profissionalmente, se na área de exata, na área de humanas, na área da saúde, né? No meu caso, como eu sempre fui apaixonada pela matemática, eu já tinha o hábito de ensinar os meus vizinhos e as minhas colegas de turma que tinham problemas com números, né? Então já era uma coisa que eu fazia corriqueiramente, né? Eu resolvi ir para a área de exatas, né? E quando chegou na época de fazer vestibular, eu decidi fazer computação. Era uma área um pouco menos comum, né? E eu, antes de começar a faculdade, eu sabia pouco sobre o que seria um profissional de computação. Eu sabia somente que eu iria escrever programas para computadores, né? Lembrando que naquela época a gente ainda não tinha computador pessoal, né? Então o que se tinha eram grandes computadores ou nos bancos, ou em grandes empresas. A Universidade Federal de Pernambuco, que é onde eu fiz a minha graduação, já tinha um computador naquela época, né? Eu gostei muito, né, da computação e mais ainda da possibilidade de trabalhar na universidade, ensinando, fazendo pesquisa. Durante a graduação, as minhas paixões elas foram muito ligadas ao entusiasmo de alguns dos meus professores, a pesquisa que eles estavam desenvolvendo, alguns estavam fazendo mestrado na época, e aí eles contavam para a gente, né, nos intervalos das aulas, o que era a pesquisa que eles estavam desenvolvendo. Além disso, alguns desses professores tinham vontade muito grande de estruturar o que naquela época chamava de Departamento de Estatística e Informática, né? No que hoje virou um centro de informática, que é um centro super consolidado, com mais de 90 professores e doutores, que tem 3 cursos de graduação, mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado acadêmico, doutorado profissional, que se tornou uma coisa muito grande, mas naquela época não era, e muitos desses meus professores, eles tinham um entusiasmo muito grande e uma vontade de transformar o que a gente tinha naquela época, que a gente realmente virou hoje, né, o Centro de Informática da UFPE. Né? Então, durante a graduação, eu já sabia que eu queria ficar estudando para o resto da minha vida, porque essa é uma coisa que eu gosto muito. Às vezes eu digo brincando, né, que eu sou paga para fazer a coisa que eu mais gosto no mundo, que é estudar, né? Mas eu não conseguia encontrar inicialmente a área de pesquisa que eu queria trabalhar. A computação é uma área ampla e eu tinha uma dificuldade de saber qual era a área que eu queria estudar pelos próximos 40, 50 anos da minha vida, né? Aí eu cursei praticamente todas as disciplinas que tinham no mestrado, uma de cada área, para eu ir tentar descobrir do que é que eu realmente gostava. Né? Ainda não tinham disciplinas de inteligência artificial naquela época, na nossa pós-graduação, mas eu tive a sorte de, no final de 1985, eu estava no meu segundo ano de mestrado, né? Eu assisti uma palestra de redes neurais, proferida pelo professor Clinton Fernandes, que era professor lá de Ciência Informática, que depois passou a ser meu orientador de mestrado. Eu descobri o que eram redes neurais, quais que eram as possibilidades que um sistema computacional teria se ele aprendesse através de exemplos. E, assim, realmente eu me apaixonei e vi que era um assunto que eu seria capaz de estudar por uma vida inteira, e que é o que aconteceu. Né? Até hoje eu estudo inteligência artificial, redes neurais, né? Aí, assim, quando eu me encontrei, né, fui fazer o doutorado, virei tanto no mestrado quanto no doutorado, eu estudei IA e redes neurais, né? Mas quando eu terminei o doutorado na Inglaterra, não tinha concurso na UFPE. Naquela época, os concursos demoravam um pouco, né? Não tinha, a gente não tinha tantas bolsas de recém-doutor, fixação de recém-doutor, até porque a maioria das pessoas daquela época elas iam fazer o doutorado já sendo professora. E não foi o meu caso, porque o Centro de Informática já estava nessa ideia de crescer, de reestruturar, então eles só estavam contratando doutores. Então eu só ia ser contratada quando eu terminasse o meu doutorado, né? Então, em função disso, né, e assim, também o meu companheiro da época, ele ainda não tinha terminado o doutorado, então também era legal que a gente pudesse continuar na Inglaterra para que ele terminasse o doutorado dele, né? Então, eu fiz uma seleção para ser professora na Universidade de Londres, fui aprovada, né, passei a ser professora na Inglaterra, mas no primeiro concurso que teve na UFPE,
Depois que eu concluí o doutorado, que eu já tinha, né, já podia fazer o concurso, né, que o Sim só contratava doutor, eu voltei para casa, né? Voltei para a UFPE, que é onde eu estou até hoje, né? E assim, todas as pessoas à minha volta, elas diziam que eu devia estar ficando maluca, né? Porque trocar uma instituição de ensino super consolidada como a Universidade de Londres, deixar de morar numa cidade como Londres, né? Para voltar para a UFPE, para Pernambuco, né? Mas eu não me arrependi nem um pouco de ter voltado. Me sinto muito orgulhosa de ter sido capaz de ter ajudado na consolidação da área de pesquisa de redes neurais no Brasil, de ter ajudado a consolidar o Centro de Informática, que é onde eu estou até hoje, né? Então, né, falando agora especificamente da computação, né? A computação, ela envolve tanto técnicas de resolução e análise de problemas, como a construção e o uso de máquinas para auxiliar na execução dessas soluções, né? Nessa busca por automatização, né, o homem ele construiu um ecossistema composto por componentes físicos, né, as máquinas, e virtuais, que são os dados e os programas, né? Esse universo, ele impactou e ainda impacta, né, profundamente a sociedade, mudando a nossa forma de vida, a comunicação, o pensamento das pessoas, né? Assim, às vezes, é até engraçado quando a gente conversa com pessoas com a idade de vocês, que não imaginam o que era viver sem o computador, sem a internet, sem o telefone celular. Mas isso foi a minha realidade, né? Que não sou, quer dizer, sou velha, mas não tão velha assim, né? E fui acompanhando todo esse impacto e as benesses que o computador trouxe para a nossa sociedade. O legal ainda da computação é que ela é uma área bem diversa e os profissionais eles têm a possibilidade de atuar em trabalhos bem diferentes dentro da área de computação. E eu diria que o mais legal ainda é a gente ver que a computação ela realmente tem ajudado a resolver os desafios da nossa vida, como cura de doenças, melhoria na educação, proteção do meio ambiente, entre outros, né? Já que eu mencionei, né, que a computação faz parte da solução de desafios da atualidade, eu vou falar rapidamente de alguns desses desafios, né? Se eu olhar para a biologia, né, eu vejo que a computação ela desempenha um papel fundamental na área de biologia, fornecendo ferramentas e métodos que impulsionam pesquisa e análise de dados biológicos, né? Então, a gente vê que a gente pode desenvolver técnicas computacionais para analisar e interpretar os dados. A gente cria modelos matemáticos e modelos de simulação que ajudam os biólogos a entenderem melhor os fenômenos complexos. A gente tem sistemas que ajudam a análise de grandes volumes de dados genéticos. Você não seria capaz de fazer isso se não tivesse um auxiliar, que é o computador, para ajudar nessas análises, né? Já pensando na química, né, a computação ela tem impactado positivamente, proporcionando avanços em várias frentes, desde o entendimento molecular até o desenvolvimento de novos materiais e medicamentos, através do desenvolvimento de algoritmos e de otimização, por exemplo, de simulação do mundo físico. Então, você não precisa, por exemplo, testar os novos materiais, os novos medicamentos, desde as primeiras fases de seres vivos. Você pode fazer simulações do comportamento desses medicamentos em computadores, né? E só num segundo momento você fazer realmente o estudo em seres vivos, né? Já na geologia, a gente vê que as ferramentas e técnicas da computação, elas aprimoram a coleta, análise, interpretação de dados geológicos. Algumas dessas contribuições, elas incluem o desenvolvimento de sistemas de informações geográficas, modelagem geológica, técnica de sensoramento remoto, processamento de dados sísmicos, entre outros, né? Se a gente olha para a medicina, né, a gente vê o papel transformador que a computação está tendo na medicina, com
diagnósticos muito mais sofisticados, a gestão da informação da saúde, diagnósticos através de imagens, a possibilidade de consultas por telemedicina, simulações médicas avançadas, cirurgias através de robôs, cirurgias que tem um médico num hospital e o outro num país distante, ao mesmo tempo fazendo aquela cirurgia, né, em ambientes virtuais simulados. Também o treinamento dos futuros médicos em ambientes simulados, tudo isso tem avançado bastante a área de medicina, né? Na agricultura, a gente tem visto avanço em eficiência, produtividade, sustentabilidade, com sistemas computacionais como agricultura de precisão, máquinas agrícolas autônomas, drones agrícolas, aplicativos móveis para agricultura, gestão de irrigação inteligente e por aí vai, né? Na pecuária, né, a gente tem, com ferramentas computacionais, proporcionados avanços em gestão, monitoramento da saúde animal, manejo eficiente, melhoria em geral da produção pecuária. Algumas das contribuições mais relevantes que a gente pode citar por exemplo, monitoramento de gados com dispositivos vestíveis, né? Sistema de rastreamento por GPS, gestão de rebanho através de softwares, sensores de educação, sensores de saúde e bem-estar do animal, alimentação precisa com sistemas automatizados, né? A computação ela também ajuda muito no sistema bancário, né? O sistema bancário brasileiro ele é muito avançado, inclusive, né? E a gente vê sistemas seguros, automáticos, a gente vê hoje serviços online, a gente não precisa ir no banco para fazer um pagamento, a gente não precisa ir no banco para fazer todas as nossas transações bancárias, a gente hoje, inclusive, paga, né, através de aplicativos nos nossos relógios, nos nossos celulares. Então, a gente tem toda essa parte de mobile banking, a gente tem caixas eletrônicos sofisticados para a gente fazer transações eletrônicas, como eu já mencionei, pagamentos digitais, e isso com muita segurança, né? A gente tem também chatbots desenvolvidos com inteligência artificial para agilizar o nosso atendimento nos bancos, a gente tem sistemas de blockchain e criptomoedas, que são sistemas computacionais. Já na área de carros, né, a gente tem hoje carros muito mais seguros, eficientes, com conforto, com conectividade, né? Então, a internet ele já vem com Wi-Fi embutido. A gente tem controle eletrônico do motor do carro, a gente tem sistemas de freios antitravamento, né, os ABS, que são sistemas computacionais, a gente tem sistema de assistência ao motorista, sensores, até o desenvolvimento de veículos autônomos que já tem disponíveis no mercado, né? Bom, assim, eu dei vários exemplos para vocês da importância da computação, né, que já estão em voga hoje, mas tem muito mais coisa que a gente pode fazer. Então, realmente, eu acho que o ChatGPT ele veio para dar uma visibilidade, quer dizer, ele não veio para dar uma visibilidade, mas ele deu uma visibilidade muito grande, né, na computação e particularmente na área de inteligência artificial, né? Então, né, eu falei aí para vocês, né, grandes feitos dos profissionais da área de computação e da área de computação como um todo, mas vocês podem estar se perguntando, e aí, como é que eu faço para eu virar uma profissional na área de computação? Existem vários cursos de graduação na área de computação, eu listo a maioria deles aqui, ou os mais comuns, como ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de software, licenciatura em computação, sistema de informação, até os cursos mais recentes de inteligência artificial e ciência de dados, e a gente também tem os cursos mais curtos, né, os cursos tecnológicos. Mas, assim, tem uma coisa, né, que a gente precisa dizer para vocês, né, que a área de computação ela não é regulamentada. Então, a gente não tem uma regulamentação da profissão da computação, e qualquer pessoa ela pode exercer a profissão de computeiro, né,
sem um curso de graduação na área. Mas é claro, né, que se você tem um conhecimento maior, faz um curso de graduação, você vai ser um profissional mais capacitado, e sendo mais capacitado, você vai ter melhores salários, né? Aqui eu também coloquei, né, um link da Sociedade Brasileira de Computação para um evento que a gente chama de Calorada, né? Onde tem vídeos com coordenadores dos diferentes cursos que eu menciono aqui, falando de como é que são os nossos cursos de graduação. Além disso, tem também depoimento tanto de pessoas mais jovens, né, que entraram na área de computação, como de pessoas mais velhas também, falando um pouco de como a sua atuação profissional. Porque, assim, como é uma área muito diversa, né, é interessante que vocês ouçam um pouco da atuação profissional das diferentes sub-áreas que a computação trabalha, né? Além disso, eu também coloco aqui um link, né, para esse documento que a gente tem também no site lá da Sociedade Brasileira de Computação, que ele fala dos referenciais de formação na área de computação. Então, é também um outro local para entender um pouco dos cursos de computação. Claro que o do slide anterior é mais fácil de ser compreendido, né? Porque são vídeos de coordenadores de cursos explicando numa linguagem mais simples, são depoimentos de profissionais. Mas aqui também é bem importante, se você quiser saber um pouco mais sobre a área e os cursos de computação, né? Então, eu vou rapidamente passar por cada um desses cursos que eu mencionei, começando pelo curso de Ciência da Computação. Ele é o mais geral de todos, então ele oferece uma formação completa em computação, abrangendo os fundamentos e técnicas mais avançadas. Os profissionais formados em ciência da computação, eles vão estar aptos a atuar em diversas áreas de tecnologia de informação, como desenvolvimento de software, sistema de informação, rede de computadores, inteligência artificial, segurança da informação. Então, é um curso onde você tem uma formação mais geral possível, fala um pouco de cada uma das áreas que a computação trabalha, né? Já o curso de engenharia da computação, é um estudo que combina conhecimento de engenharia eletrônica com ciência da computação para formar profissionais que vão ser capazes de projetar, desenvolver e integrar sistemas computacionais e de hardware, né? Então, o pessoal que faz engenharia da computação, eles vão aprender exatamente como é que funciona a máquina que é o computador. Mas, além disso, eles também são capazes de desenvolver sistemas que estão em cima dessa máquina, né? Então, nesse slide aí, eu coloquei várias dessas atividades que o engenheiro da computação pode desenvolver. Já o curso de engenharia de software, ele tem um enfoque mais aplicado, né? Ele prepara os profissionais para atuar na área de engenharia de software, né? O curso de engenharia de software, que é responsável pelo desenvolvimento, manutenção e gerenciamento de sistemas de software. Os engenheiros de software, eles são responsáveis, né, por projetar, construir, testar e implantar sistemas de software que atendem à necessidade dos usuários. E aí a gente pode pensar em usuários como os médicos, os agrônomos, todas essas pessoas daquelas aplicações que eu falei para vocês lá no começo, né? Já a licenciatura em computação, como toda licenciatura, né, ela é para a formação de professores, para o ensino fundamental e médio, né, só que, no caso, é para os professores de informática, né? Os alunos dos cursos de licenciatura, como eles vão ser professores, eles precisam aprender um pouco de metodologia de ensino, mas eles também aprendem conceitos de computação, como linguagem de programação, educação em computação, pensamento computacional. E essa é uma formação, ela é muito importante, né, porque a gente precisa de professores para ensinar a computação nos ensinos médio e fundamental, né? A gente precisa realmente levar a computação para o ensino médio e fundamental de uma maneira geral, mas para isso a gente vai precisar formar bons profissionais que possam virarem professores de computação no ensino médio e no ensino fundamental. O curso de sistema de informação, ele integra tecnologia de informação com processos de negócio,
visando apoiar tomadas de decisões eficientes e eficazes, preparando profissionais para analisar, projetar e implementar sistemas de informação que atendem às necessidades organizacionais. Né? Aí a gente tem esses 2 cursos mais novos, né, que, inclusive, a gente encontra ainda poucos bacharelados em ciência de dados e inteligência artificial. E, sim, a gente hoje tem muitos dados, né, com o avanço da internet, celulares, então a gente está o tempo todo interagindo nas redes sociais, tudo isso é dado, né, muito dado, né? E o objetivo do curso de ciência de dados é ensinar aos alunos técnicas, né, necessárias para que eles coletem esses dados, eles processem, analisem e possam visualizar essa grande quantidade de dados para que esses dados se transformem em informações e que a gente possa usar essas informações, por exemplo, para ajudar na tomada de decisão. Então, o fato da gente ter muito dado gerou a necessidade de um curso específico para tratar essa grande massa de dados. A formação de um cientista de dados, de um profissional de inteligência artificial, ela é muito parecida, porque as técnicas várias das técnicas que o cientista de dados usa são técnicas de inteligência artificial. A inteligência artificial também é uma área, assim, usada amplamente, mais nova, né? Vocês veem, ela não é tão nova assim, porque eu, na década de 80, já estudava inteligência artificial, mas ela é usada mais abrangentemente recentemente, porque a gente não tinha computadores capazes de lidar com sistemas de inteligência artificial. Né? A IA ela é uma área que se preocupa em criar sistemas que eles podem raciocinar, aprender através de exemplos, tomar decisões de formas autônomas. Então, essas áreas para trabalhar com inteligência artificial, a gente vai precisar de cursos como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão computacional, além dos cursos de linguagem de programação, como a gente vê também nos outros cursos. Né? E aí, assim, né, eu mencionei para vocês que a gente nem exige uma regulamentação do profissional da área de computação. Então, a gente tem essas diferentes opções de curso de graduação, mas o importante é que o aluno aproveite e aprenda muito no curso de graduação que ele esteja fazendo, ele aprenda a aprender, porque o que eu aprendi na graduação na década de 80, além das matérias de cálculo, né, matérias mais básicas, probabilidade estatística, todo o resto, né, matérias tecnológicas, ficou obsoleto, né, e o que eu melhor fiz foi ter uma fundamentação teórica sólida e aprender a aprender, né? Porque aí eu posso ir e aprender aquilo que eu preciso hoje para desenvolver meus sistemas de inteligência artificial. Como eu disse para vocês, né, eu sou uma especialista em inteligência artificial e em redes gerais, e aí nessa figura aqui, eu quero só chamar a atenção, né? Eu fui colocando figurinhas de vários sistemas que a gente tem, né? Desde carros autônomos, um robozinho que é um auxiliar médico, sistemas de tradução e por aí vai. E se a gente não tivesse essas técnicas de inteligência artificiais, que são capazes de aprender através de exemplos, a gente não teria solução para várias dessas aplicações que eu mostro nas figurinhas dessa transparência. Né? Então, a gente não teria, né, por exemplo, esses sistemas de diagnósticos automáticos tão bons, esses tradutores automáticos de boa qualidade, né, que fazem traduções tão boas, que hoje a gente, assim, você não precisa mais quase saber falar uma outra língua para ler um livro numa outra língua, né? Você vai lá num tradutor desses automáticos, você vai colocando o texto e as traduções são extremamente bem feitas. A gente tem aí geradores de textos tão sofisticados como o ChatGPT, que é capaz de escrever músicas, né, de fazer consultas sofisticadas para a gente, como o Bard, que é o da Google. A gente pode gerar vídeos, figuras, tudo com sistemas de inteligência artificiais extremamente sofisticados. Isso é uma coisa que a gente precisa chamar a atenção,
em que a gente precisa ter sistemas computacionais responsáveis ou sistemas de inteligência artificiais responsáveis, né? Eu, como uma profissional da área de inteligência artificial, eu não poderia deixar de chamar a atenção, né, para o desenvolvimento de sistemas de IA responsáveis, né? Claro que sistemas de computação, de um modo geral, qualquer sistema ele precisa ser responsável, né? Mas como os sistemas de inteligência artificial, eles aprendem através de exemplos, então se você dá exemplos errados, o sistema vai aprender uma informação errada, porque a base que ele teve é errada e ele vai estar transmitindo informação errada. Então a gente tem maneiras de poder diminuir os riscos desses sistemas de inteligência artificial, né, fazendo com que eles sejam o mais correto possível, por exemplo, garantindo que todos os dados que vão ser alimentados ao sistema são dados corretos. A gente pode fazer com que o sistema seja transparente de tal maneira que eu entenda a resposta que o sistema está me dando. Como é que ele chegou a essa resposta? Então, se um sistema que usa inteligência artificial, por exemplo, me recomenda um crédito, ou me recomenda um filme, eu posso querer saber por que ele recomendou aquele filme. É porque você já viu o filme com os mesmos atores, os mesmos diretores, ou porque você gosta desse estilo de filme. Então, se eu tenho essa informação, se eu tenho essa transparência, eu, humano, vou poder julgar melhor se o sistema está me dando a resposta correta ou não. Uma outra coisa também muito importante é que os sistemas eles não podem ter preconceitos embutidos. Acabei de falar para vocês que o sistema ele aprende através de dados. Se eu dou dados que têm preconceitos embutidos nesses dados, o sistema vai aprender um preconceito e vai replicar esse preconceito. Isso é inadmissível, né? Então, a gente não pode ter sistemas que tenham preconceito, a gente não pode ter sistemas que sejam mentirosos, que estejam gerando fake news. Além disso, né, a gente precisa de sistemas que respeitem a nossa privacidade, então eles não têm o direito de sair invadindo todas as nossas informações para fazerem o que quiserem, né? Então, assim, tem que ter a segurança também das pessoas, das informações e das instituições. Então, assim, a gente sabe que tem muito ainda a ser melhorado, né, nos sistemas computacionais e nos sistemas de IA, mas essa área de IA responsável, ela é bem importante, ela já tem muitos resultados, mas claro que ela precisa ser bastante aperfeiçoada, né? Aí, uma outra coisa que eu também mencionei para vocês é que é fundamental que o Brasil coloque computação na educação básica, né? As mudanças feitas hoje nos currículos das escolas, elas vão refletir no futuro na sociedade brasileira, que vai ter mais conhecimento de computação. A computação é uma área que permeia todas as demais áreas e a gente precisa ter conhecimento na computação para poder acelerar mudanças, né? Então, hoje, a computação ela já está na base nacional curricular, né? E agora, como eu já falei para vocês antes, a gente precisa formar bem os professores que vão ensinar esses conteúdos para as nossas crianças e jovens, né? Nesse sentido, aqui eu até chamo a atenção para uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Computação, desse mestrado profissional em Educação e Computação em Rede Nacional, que é a CAPES, né? Ela tem esses mestrados em rede, em outras áreas, no ensino de física, no ensino da matemática, e agora a Sociedade Brasileira de Computação está com essa iniciativa para ter esse ensino em rede de computação para formar professores para o ensino básico e fundamental. E os eixos de conhecimento da computação na educação básica, basicamente a gente vai precisar ensinar para os alunos um pouco do pensamento computacional, de lógica, né? O mundo digital, com seus artefatos, a cultura digital, o raciocínio lógico, ele é muito importante para os nossos jovens, né? A Sociedade Brasileira de Computação, antes da gente conseguir colocar a computação como matéria básica, né, do ensino, no ensino fundamental e médio, né, a gente já vinha tentando estimular, despertar o interesse dos alunos
do ensino médio e fundamental para a área de computação através de Olimpíadas de Informática, Olimpíadas de Robótica, que é uma maneira lúdica, né, um pouco competitiva também, de despertar o interesse dos alunos. Né? Para finalizar a minha apresentação, eu vou falar um pouco, né, sobre ser uma mulher trabalhando na área de computação. Né? Quando eu comecei o curso de graduação, nós éramos muitas mulheres nos cursos. Né? No meu, em particular, a gente era, aqui da UFPE, a gente era quase que metade da turma. Né? Hoje, as salas que eu dou aula, elas quase não têm mulheres. Né? Então, se tem estudado muito quais seriam as razões para isso, e uma possível explicação para a desistência das mulheres e a chegada dos homens, é que agora a computação é mais vista como uma área das exatas, né, como uma área de tecnologia da informação, que tem bons salários. Então, com o computador pessoal, a gente vê que os meninos eles jogam bem mais do que as meninas nos computadores, então às vezes se interessam mais por jogos, querem saber como é que os jogos se desenvolvem, e acabam que eles são mais atraídos para a área de computação. Né? Felizmente, a gente já tem realmente um trabalho para diminuir os obstáculos das mulheres na computação, inclusive com esse trabalho de você levar o ensino de computação já para o ensino básico. Então, lá as meninas também vão ter acesso aos computadores e saber que não é nenhum bicho de sete cabeças, elas vão poder saber como é que é o raciocínio lógico e saber que, claro, elas são capazes de trabalhar nessa área, porque a gente é capaz de trabalhar na área que a gente quiser. Né? Então, a Sociedade Brasileira de Computação também já tem um trabalho para diminuir os obstáculos das mulheres com um programa que a gente chama de Meninas Digitais. Essa iniciativa que eu estou participando agora junto com vocês, de Mulheres na Ciência, também trabalha para estimular as mulheres na ciência, para desmistificar essa história de que é uma área difícil, que os homens são mais sabidos que a gente, que, claro, que eles não são, todos têm as mesmas capacidades, e dessa forma a gente vai poder ter mais mulheres na área de computação. Claro que porque a gente passou muitos anos, né, com poucas mulheres na computação, hoje a gente vê muito poucas mulheres nos cargos mais altos das empresas de computação, onde eu trabalho mesmo, dos 90 e poucos professores, nem 10 são mulheres. Né, no topo da carreira. Então, por exemplo, nessa coisa que eu falei para vocês aí de bolsa de produtividade, né, em pesquisa. Então, na área de computação, só 4 mulheres estão lá no nível mais alto lá, no Brasil inteiro. Então, assim, você vê que as mulheres elas ainda têm um pouco mais de dificuldade de chegar no topo da carreira, mas isso está mudando e vai mudar cada vez mais com todas essas iniciativas que nós estamos tendo para disseminar a computação junto das meninas. Né? Então, algumas ações para diminuir os obstáculos são citadas aqui, como desenvolver programas de conscientização para destacar a importância da diversidade de gênero na computação. Claro que uma equipe mais diversa tem a possibilidade de desenvolver produtos melhores. Né? Implementar iniciativas educacionais para abordar estereótipos de gênero e desconstruir todos os preconceitos em relação às mulheres na área de computação, implementar programas especiais de educação em computação, desde a educação básica, visando incentivar o interesse de meninas desde cedo. Né? A ideia é incentivar o interesse de todos, mas principalmente nesse momento aqui, das meninas, né? Desde cedo, para mostrar que todas nós somos capazes de trabalhar onde a gente quer. Né? Então, também estabelecer programas de mentoria para conectar as mulheres com profissionais experientes da computação. Também mostrar às organizações que elas precisam ter uma cultura que valorize a diversidade e promova o respeito mútuo. Destacar e celebrar mulheres bem-sucedidas na computação, porque elas possam servir de exemplos para as meninas que estão chegando como vocês. Né? Então, eu
concluo aqui, né, deixando o meu contato, né, talvez por uma questão da minha idade, eu gosto de ser contactada por e-mail, né, então aí está o meu e-mail institucional no Centro de Informática, né, e para concluir, eu gostaria mais uma vez de agradecer à organização pelo convite e a vocês, né, que assistiram esse vídeo até aqui. Espero, né, poder ter esclarecido algumas dúvidas da área. Muito obrigada. Tchau, tchau.